Essas discussões sobre questões físicas aconteceu em um grupo do Facebook chamado Teoria do Tudo Física, administrado pelo físico e autor da teoria dos unifótons José Roberto Rezende. Trata-se de uma discussão entre polimatia e um homem chamado Paulo Fernandes, que postou, no grupo, um artigo da American Journal of Physics, intitulado Não existem partículas, existem apenas campos. A discussão se inicia com um comentário de polimatia, que questiona as propriedades assumidas por um campo. Toda a discussão toma outras direções e se encerra na natureza da luz e também na sua definição. Aparentemente, quem ganha esse debate sobre questões físicas é polimatia, pois este sustenta seus argumentos de forma coerente com as conclusões a que chegaram os cientistas atuais sobre o que é a luz. E como o campo deve prender a energia, se há de fato o campo como determinante, ele precisaria ter efeitos graduais ao longo do espaço, e o efeito maior teria origem no centro exato. O campo não prende energia. O campo é resultado da própria energia, seus movimentos e transformações. Discordo, pois há casos em que o campo tende a centralizar energia, e disso depende a formação de partículas elementares. A energia centralizada não indica que o campo a centralize, mas sim o quanto de energia total inserido sobre o sistema do campo. Vemos isto no campo de Higgs, que é saturado de energia de vácuo, condensando-se como campo de força de Higgs. Uma observação. Hoje sabemos que o campo eletromagnético é constituído de duas partículas interativas, campo de forças das partículas elétricas e o campo de forças das partículas que produzem o magnetismo e a atração. O campo eletromagnético da luz não é constituído de partículas interativas e nem integrativas. Pense, por exemplo, nas chamadas micro-ondas, as quais são praticamente macroscópicas em comparação com a luz visível. Nunca foi constatado em experimentos ópticos de mecânica quântica a presença de duas partículas na luz gerando os campos elétrico e magnético. A dualidade onda-partícula da luz é pura ilusão, radicalizada puramente no como se fosse de Einstein, de Broglie e companhia. Tua afirmação está refutada pelas evidências empíricas, infelizmente. E, mesmo se fosse uma partícula elementar, ela seria uma consequência do campo de forças eletromagnético, ou seja, seria um efeito da energia que passa a assumir uma função de campo eletromagnético instável, donde surgiriam os elétrons e os seus pósitrons. Essas experiências que você está mentalizando não são boas o suficiente para que possamos definir satisfatoriamente o conceito de fóton. Isto é propriedade da parte de mecânica quântica de interação chamada óptica quântica, que tem uma definição adequada ao termo fóton depois de reconhecer que Einstein não agradou à comunidade científica de seu tempo ao apresentar sua concepção de fóton. Sua hipótese não foi levada a sério por Max Planck, nem por Niels Bohr e nem por outros físicos experimentais. Esse fóton que você está falando é o clássico, canônico, derivado de ideias e elementos da teoria de Einstein quando foi explicar o fenômeno do efeito fotoelétrico. Cara, não são boas? As do século XIX são as melhores, mesmo com a instrumentalização moderna da física de partículas. Pasmei agora. O conceito de fóton precisa ter enfoque na natureza da luz, que, como bem mostram as experiências, não é corpuscular. Não, o conceito de fóton basta ser enfocado na natureza da radiação do próprio campo de energia de vácuo, pois a energia se movimenta em forma de ondas radiantes. Isto basta. Atualmente não se define fóton nem por onda e nem por partícula, e assim temos uma concepção peremptória da luz. Luz só pode ser definida como radiação eletromagnética e nada mais, até o momento. Por precaução, esta é razoável, mas não seria a única definição. Se não é onda, muito menos partícula. Agora, penso que a luz, ao vir em forma de energia, interage com as partículas massivas, assume a função de partículas e depois retorna à forma de energia radiante. Este conceito é meu. Qual dos modelos para a luz mais se aproxima da realidade? Será que é o modelo ondulatório? Será que é o modelo corpuscular? O de dualidade onda-partícula? Ou será que é o de excitação de um estado quântico, de Roy J. Glauber? Podemos dizer que as diferentes formulações teóricas que buscam descrever a natureza da radiação nada mais são que tentativas de estabelecer uma concepção peremptória da luz. E o que seria uma concepção peremptória da luz?
Ora, na física, seria uma teoria definitiva da luz. Como o conceito de fóton poderia ser definido? Existe um fator-chave que nos permite realizar um discernimento que acaba prejudicando tanto a teoria corpuscular da luz quanto a teoria de onda-partícula proposta pelo físico francês Louis de Broglie. E que fator-chave é esse? O fato de que não encontramos evidências experimentais de que a energia eletromagnética se dispõe em uma minúscula região enquanto ela não é absorvida, ou seja, enquanto se propaga. Se essa energia não está confinada propriamente numa minúscula região espacial, então o fóton não é um ente pontual. Se não é pontual, como poderíamos considerá-lo uma partícula? Não faz sentido, pois os elementares atômicos, como os elétrons, os prótons e os nêutrons, são pontuais geradores de ondas e, curiosamente, esses dois aspectos simultâneos não se encontram numa radiação eletromagnética, o que por si só refuta tanto a teoria corpuscular da luz quanto a noção de dualidade para a mesma. Então marcamos como melhor concepção para o fóton a que o define como excitação quantizada dos modos normais do campo eletromagnético, ou simplesmente excitação de um estado quântico, o que faz mais sentido do que considerá-lo uma mera partícula, um produto da imaginação de muitos físicos, inclusive daqueles que foram agraciados com o prêmio Nobel, como Einstein e Paul Dirac. Talvez sendo influenciado pelo primeiro, vejam o que ele escreveu. Os fenômenos tais como emissão fotoelétrica e espalhamento de elétrons livres mostram que a luz é composta por partículas pequenas. Estas partículas, que são chamadas de fótons, têm energia e momento definidos. A característica de um quantum com indivisibilidade, ou seja, um fóton indivisível, proposto por Einstein, foi refutado por experimentos no conhecido fenômeno do efeito Compton, em que um fóton de raio-x, ao colidir com um elétron, era desviado em um comprimento de onda menor do que aquele que apresentava antes da colisão. Esse fato experimental mostra que, por mais que a hipótese se apresente inteligível, sempre existirão evidências que irão refutá-la ou sustentá-la. Nos mostra também que nós não devemos aprender ciências com o prêmio Nobel, mas com o método científico. Einstein foi laureado com o prêmio Nobel de Física em 1921 por contribuições à física teórica e à explicação da lei do efeito fotoelétrico, e não por ter elucidado inteiramente a natureza da luz. Espero que tenham gostado do vídeo, comentem, compartilhem com quem gosta de física, história da ciência, se não é inscrito, se inscreva no canal e acesse o link que coloquei na descrição referente a um artigo sobre a natureza da luz e ao novo conceito de fóton.